Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Hoje é sexta-feira e é dia de estudarmos a palavra de Deus por meio do canal aqui, queridos. Veja só, trabalhamos a lição de número 6 na semana passada e nessa semana a lição de número 7, onde nós vamos detalhar, assim, promessas da Bíblia, sua riqueza e importância. Essa lição foi escrita pelo pastor Elton Batista de Melo. E aí, até o final, vamos ver as promessas. Quantas promessas tem na Bíblia Sagrada? Quantas promessas tem direcionado específico para a igreja do Senhor? Será que o inimigo das nossas almas faz algum tipo de promessa? Fique aí até o final e vamos compreender a respeito das promessas na Bíblia Sagrada. Queridos, a Bíblia ela contém muitas promessas para nossas vidas. Compreender e apropriar-se de cada uma dessas promessas faz toda a diferença. Imagina você um herdeiro e viver como um bastardo. Veja bem, nesta lição, nós vamos compreender a importância, amados, das promessas divinas e seu cumprimento para Israel e também para a sua igreja. Nesta lição, nós vamos conhecer a ligação histórica das promessas desde Noé até os dias de Jesus Cristo. Queridos, as promessas de Deus sempre têm um tempo presente e um tempo futuro. As promessas de Deus, feitas por Deus, Ele mesmo, Ele dá assim a sua, Ele afirma a sua promessa e não só isso, depois Ele vem e cumpre as suas promessas. Porque não servimos um Deus de barro, não servimos qualquer Deus. Servimos o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. A Bíblia, veja só, ela contém cerca de 8.810 promessas. Dessas 8.810 promessas, 7.487 são promessas de Deus para o homem. Ou seja, 85% de todas as promessas da Bíblia Sagrada é direcionada, é de Deus ao homem. E homem, incluindo a raça humana, homem e mulher. Amados, existe 991 referência de uma pessoa fazendo uma promessa para outra pessoa na Bíblia Sagrada. São curiosidades que nós vamos detalhar nessa introdução. Há registro de pelo menos 290 promessas do homem para Deus. Outras 29 promessas foram feitas pelos anjos, a maioria delas encontradas no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Há ainda 9 promessas feitas por aquele velho inimigo das nossas almas, o mentiroso, o diabo. Por exemplo, a sua promessa de dar, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, de dar todo o reino deste mundo a Jesus Cristo, para que ele se prostrasse e o adorasse. 2 promessas são feitas por um espírito maligno. 2 importantes promessas são feitas de Deus Pai ao Deus Filho. Essas são curiosidades interessantes que nós precisamos aprender. O capítulo que nós mais encontramos promessa na Bíblia Sagrada, sabe qual é? Livro de Salmos, número 37. Diz, somente no versículo 3, 4 e 5, você já vai observar quantas promessas tem. Veja só. Livro de Salmo,
capítulo, livro de Salmo, número 37, versículo 3, 4 e 5. Olha só. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. No Salmo 89, 34, temos também: violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus cuida de suas promessas. Ele não só faz a promessa, mas ele cuida para que essa promessa se cumpra. Interessante que nós, queridos, fazemos parte de um pacto, de uma aliança, de uma promessa muito grande. Fique aí até o final, concentra-se. Vamos entender nesta lição, para o desenvolvimento assim efetivo desta lição, nós vamos observar aqui, amado, os seguintes pontos. Característica das promessas divinas. Vamos observar ainda promessas para Israel e a igreja de Jesus, e a igreja de hoje, e ainda a importância de guardar as promessas. Os textos inspirativos estão em Gênesis 8, 21, 22, ainda diz assim: o Senhor, o aroma agradável, e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. João 14, 1 a 3 ainda diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, o ser humano, ele é religioso por excelência. Mesmo o ateu, ele é religioso. Ele acredita que não existe e fundamenta-se a sua crença em não existir Deus ou deuses. Eu estou me referindo ao ateísmo. Vou contar uma história para você, que não é a história de uma mulher que implantou o ateísmo nos Estados Unidos. O nome dela é Madalene Murray. Esta mulher ateia, ela era filha de um homem presbiteriano, a sua mãe era luterana. E ela se tornou ateia. E veja só,
ela criou nos Estados Unidos, em 1963, ali a Associação dos Ateus, para você ter uma ideia. Ela foi considerada a mulher mais odiada pelos americanos. Ela estava em um programa de TV em 1970 e ali ela era tão odiada que ela ia nas escolas brigar, mas por que comemorar a Páscoa? Por que comemorar o Natal? Por que comemorar essas festas religiosas em locais públicos? Locais não podem ter esse tipo de comemoração. O Estado é laico, ela batia em cima dessa tecla. E esta mulher, Madeleine Murray, ela, em 1970, ela estava em um programa de TV ali e levantou-se uma mulher cristã e disse a ela: olha, se você não se render, se você não se arrepender das suas ações, a sua morte será trágica. Você terá uma morte trágica que vai repercutir o mundo todo. E então ela sorriu daquilo. Veja só, 1970, no ano de 1995, Madeleine Murray foi sequestrada juntamente com o seu filho e a sua neta e o sequestrador matou os três. A morte de Madeleine Murray foi a mais trágica possível. Ela foi esquartejada, foi tirada parte por parte dela. Você depois pode acompanhar, buscar essa história. E aquilo que aquela mulher cristã declarou: olha, se você não se arrepender, a sua morte será trágica, cumpriu-se. Basicamente, 2 décadas depois. O ser humano, então, ele é assim. Por que eu contei essa história? Ela foi atrás, ela ia, essa Madeleine Murray, ela ia em todos quanto locais ali professar o ateísmo. E ela cria piamente no ateísmo. Então, mesmo o ateu, ele é religioso, pois ele fundamenta a sua crença na fé de que não existe o Deus verdadeiro ou deuses, né, na intencionalidade deles. O ser humano tem uma facilidade muito grande de fazer promessas. Também tem uma facilidade muito grande de não cumpri-las. Não é por acaso que lá em Jeremias 17:5, o Eterno, ele enfatiza algo muito importante, que se torna maldito o homem que confia em si mesmo, e por isso aparta o seu coração do Senhor. O texto bíblico ainda afirma que Deus não é igual ao homem. Não. O ser humano, ele faz promessas. Quantos esposos faz milhões de promessas para a esposa, não é mesmo? Quantos pais faz milhões de promessas para seus filhos e não cumprem? O nosso Deus não é assim. O Deus verdadeiro, o eterno, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele lança como promessa, está passando um carro de som aqui, Ele cumpre. O texto bíblico, amados, em Números 23:19, afirma que Deus não é igual ao homem, que mente ou se arrepende. Tudo que Ele fala, Ele mesmo confirma. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo se encarrega de executá-la. Ainda que passem muitos anos, mas se foi o Todo-Poderoso que prometeu, acredite, acontece, se realiza, cumpre-se aquilo que Ele prometeu. A promessa que Ele fizera a Abraão, que está em Gênesis 12, 1-3, Abraão, sai da tua
Saia da sua terra, do meio da sua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Olha, você será um povo numeroso. Eu irei abençoar aqueles que te abençoarem, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. 500 anos, quase 500 anos para se cumprir. As promessas do Senhor, acredite, são confiáveis. Não é promessa de alguém que promete quando está diante de uma. Sabe quando a pessoa está no aperto? E olha, eu vou prometer aqui. Assim como tem as promessas do homem que faz a Deus na hora do momento de aperto e depois, na verdade, não cumpre. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, as promessas do Senhor são tão confiáveis que mesmo não tendo alguém maior por quem jurar, jurou, se comprometeu por si mesmo, como no caso de uma promessa a Abraão, Hebreus 6, 13, 14. Queridos, Jesus Cristo afirmou que poderá passar os céus e a terra, mas as promessas de Deus não vai passar. Elas se cumprem. Evangelho segundo Mateus 24, 35, pode conferir. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não deixarão de se cumprir. Amados, não há ninguém que faça promessa tão grande para o homem como o Senhor, e capaz de cumpri-la, de executá-la. Ele não é um Deus que precisa ser carregado, não é um Deus que precisa ser lembrado, ele não é um Deus que precisa ser carregado. Olha, assim como aqueles que acreditam em deuses de barro, de gesso, de madeira, deuses que não cumprem as suas promessas. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, tudo aquilo que ele promete, cumpre. É o Deus que promete e é o Deus que cumpre. Aleluia. Isaías 64 diz para nós, 64:4, olha, desde a antiguidade, com os olhos não se viu, com os ouvidos não se percebeu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Não há um Deus como o nosso Deus. Não há um Deus como o nosso que não só faz a promessa, mas se encarrega de cumpri-las. É o Deus que promete e é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E que se deleita na bênção dos seus filhos. Ele se alegra quando nós recebemos a promessa, recebemos a bênção. Sofonias 3, 17. Quando você quer agradar a Deus, o que você faz? O que você acha que é mais importante? Fazer uma promessa ao Todo-Poderoso ou obedecê-lo? Reflita a respeito disso. Queridos, entrando aqui no nosso primeiro tópico, boas promessas para Israel. No Antigo Testamento, Deus faz promessas para gerar um povo exclusivo. Gênesis 12, 2. Um povo santo, um povo exclusivo, um povo santo e consagrado a Ele, para mostrar às nações da terra que seria um povo governado por Deus. Êxodo 19, 3 a 6. Pode acompanhar os textos. Nós não vamos lendo para o vídeo não ficar muito longo. Então, ao longo da história, Deus ele continuou fiel em suas promessas. Jeremias 7, 21 a 23. Mesmo quando Israel pecou, desobedeceu ali ao Senhor, em vários aspectos, Deus ele foi fiel e visitou o seu povo, trazendo-os de volta do cativeiro da Babilônia.
Segunda Crônicas 36, 22 a 23, também Jeremias 25, 12 a 13. Veja só, ainda lá Jeremias 29, 10, 33, 10 a 14, o próprio cativeiro babilônico havia sido profetizado por Deus, que ocorreria, que aconteceria. O povo pecou, o povo afastou-se de Deus. E o próprio Deus profetizou que o cativeiro babilônico haveria de acontecer. As promessas de Deus, amados, para o seu povo, previam ainda o quê? Um resgate completo, através do nascimento do Messias, Jesus, o Filho unigênito de Deus, descendente da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Para quê? Para resgatar o seu povo. Isaías 11, 1 e 2, Jeremias 23, 5 e 6, ainda Isaías 9, versículos 6 e 7. Deus cumpriu cabalmente as Escrituras. Tudo aquilo que ele prometera no Antigo Testamento cumpriu-se. E assim, que viria o Messias, nasceria, certo? Desde o Gênesis, aquilo que ele havia prometido cumpriu-se. E veja só, hoje a nação, lembra que eu falei que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 12, 2, que nasceria, que teria um povo exclusivo, santo, consagrado a Ele para ser um povo exemplo para as outras nações. E o que se tornou, então, essa nação exemplar? Hoje tem quase 9 milhões de habitantes, o seu território é restringido em 22.145 metros quadrados, pouca coisa maior que o estado de Sergipe, no Brasil. Veja só. Mas enquanto o futuro como nação em relação à promessa de salvação? Entenda que hoje há duas vertentes. Há a vertente dispensionalista e há a vertente do ensino da teologia do pacto. O que é essa vertente dispensionalista? O dispensionalismo, o que é isso? É um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações. Como assim? Dispensações, também denominadas assim, questões de época, de período, de eras, ok. Veja só, interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. De acordo com o dispensionalismo, cada era, o plano de Deus é mais administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. E olha só, as pressuposições dos dispensionalistas começam com um raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular, como na maneira como Deus reage à humanidade, no desdobramento de sua vontade livre. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração. Em resumo, a maneira como Deus administra o quê? Ou como Deus gerencia ali lidar com a humanidade em cada tempo, período, compreendem? Desta forma. Ok.
Então, há duas vertentes em relação ao futuro de Israel. Nós abrimos um parênteses para compreender isso. Então, a primeira vertente tem a parte do ensino dispensacionalista, que coloca o povo de Israel separado da Igreja de Cristo e enfatiza que as alianças de Deus com este povo propõem bênçãos terrenas que serão literalmente cumpridas neles, ou seja, uma aliança incondicional. Já no ensino da teologia do pacto, já vai enfatizar o quê? Que as promessas feitas a Israel serão cumpridas através da igreja. Nós estamos se referindo ao futuro de Israel. Está relacionado à igreja universal. Não a igreja, denominação, igreja universal, mas a igreja dos santos, certo? Do mundo todo. Ok. Então, o ensino da teologia do pacto enfatiza que as promessas feitas ao Israel, ao futuro de Israel, está ligada à igreja do Novo Testamento, ao Israel espiritual, certo? Se o judeu se converteu, e ele faz parte da igreja espiritual, então a promessa está ligada. Então tem essas duas vertentes. A primeira vertente fala independente, ele nasceu, ele é israelita, então ele assim, faz parte da promessa, receberá. Então, veja só, a teologia do pacto ensina que a Igreja de Cristo é a herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Quem fala isso para nós, amados, é Franço, 2018. Ok. Aos judeus atuais ainda esperam o Messias. Você sabia disso? Eles ainda esperam o Messias. Você acredita que os judeus serão salvos pela promessa, mesmo que não creiam em Jesus, que já veio, já morreu na cruz do Calvário e está vindo novamente para buscar a igreja remida, restaurada, lavada no sangue do Cordeiro? O que você pensa a respeito disso? Ok. O nosso terceiro ponto vem falando para nós, queridos, a respeito excelentes promessas para o povo de Deus hoje. Excelentes promessas para o povo de Deus hoje. Ok? Se as promessas de Deus para o povo de Israel são boas, imagina para a igreja do Senhor Jesus. Elas são excelentes. Veja bem, Jesus deixou preciosas promessas para a vida cristã efetiva. Além das suas promessas, ele garantiu a presença permanente do Espírito Santo. É uma promessa. João 14, 1 a 3. É a promessa dele. Não se perturbe. Há umas versões que diz não se turbe, né? Outras diz não se perturbe. Não perturbe o seu coração. Creia. Eu estou indo para o Pai, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Ok. E ele prometeu o quê? Eu estou indo preparar lugar, mas vou deixar o quê? O Consolador com vocês. Olha só, onde vocês estiverem, estarei eu também. Promessa do Todo-Poderoso para nós. Então, Jesus deixou preciosas promessas para uma vida cristã efetiva. Que o Espírito Santo estaria conosco, que nos auxiliaria
nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, daria este apoio, este auxílio. A igreja do Senhor Jesus está sendo preparada como uma noiva para as boas novas. Apocalipse 19, 7. A igreja de Cristo está sendo preparada como uma noiva. Esse acontecimento fará o fechamento da história, fará o fechamento da promessa, quando essa noiva for arrebatada. Queridos, essa é o maior fechamento da promessa que o Eterno fez à criação divina. Essa maior promessa traz em seu bojo toda a condição para que nós hoje, como igreja do Senhor, vivamos sobre a ação do Espírito Santo. Eu pergunto a você, diante de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, você meu irmão, minha irmã que está acompanhando, que acompanha-nos às sexta-feira, você tem condições, se não fosse o Espírito Santo aí te consolando, te apoiando, você teria condições de suportar tudo isso? Nós não temos essa possibilidade, mas Ele nos dá força, Ele nos dá razão todos os dias, quando acordamos, abrimos os olhos para continuar, porque nós temos uma promessa, que a noiva será resgatada. A noiva encontrará com o noivo para sempre. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, é magnífico. Então nós vivemos sob a ação do Espírito Santo, resgatando o sentido original do projeto de Deus em sermos o quê? Um povo santo, separado, exclusivo, conforme 1 Pedro 2,9, geração eleita, um povo exclusivo, uma geração eleita, povo adquirido por Deus, sacerdócio real. Amados, as promessas de Deus para nós são condicionais. Vejamos o que isso implica. Implica a condição de obedecermos a sua palavra. Como se a pessoa está longe do padrão da obediência à palavra de Deus, como que vai se cumprir? Não há essa possibilidade. Então, ela é condicional, implica em obedecermos a sua palavra. A salvação não é e nunca foi automática, porque o pai é salvo, o filho automaticamente será salvo. Não, nunca foi e nunca será automática. Ok? Conforme João, Evangelho segundo João 1,12, é todos quanto o receberam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E ele vem buscar os seus filhos. Vejamos. Então a salvação não é e nunca foi automática. Não que Deus dependa dos seres humanos, certo? Não significa isso. Como consequência, quando Adão pecou lá no Éden, ele assumiu toda a responsabilidade quanto à vida eterna e em relação à raça humana. O homem já nasce com o pecado original. O ser humano já nasce com o pecado original. Herança adâmica. Então não basta, portanto, ser crente, batizado nas águas, ser um frequentador de cultos. É preciso ter uma
entrega total, uma entrega contínua à vontade de Deus. Um caminhar de fé sincero, autêntico. Quando lemos todos os ensinos do Novo Testamento, isso fica muito claro para nós, que a salvação é pela graça. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Escreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Mateus 12, 46 a 50, o Senhor esclarece isso para nós, e também em relação à perseverança. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, não é mesmo? Apocalipse 2, 26 também fala para nós. Lucas 9, 23 a 26. É possível uma pessoa obedecer e não perseverar? O que você acha? É possível? Você é uma pessoa perseverante? É ou não é? Converse sobre isso, a respeito disso, a respeito dessa questão da obediência, da perseverança. Reflita se você é uma pessoa perseverante ou não em relação à permanência, à vida efetiva cristã. Imagina, já estamos concluindo. Imagina que você descobre aos 70 anos de idade que você é um herdeiro de uma grande fortuna, de uma grande herança milionária. Mas você descobre isso aos 70 anos. E desde os 20 anos você já era este merecedor. Só que descobre isso só aos 70 anos. Imagina, 50 anos sendo um operário, 50 anos aquela vida ali, ó, de dificuldade. Como seria? Teria uma grande mudança se tivesse descobrido antes. Imagina isso. Sabe, queridos, muitos cristãos, eles se comportam desta forma. Eles se convertem e não compreendem a respeito das promessas da Bíblia Sagrada, daquilo que Deus tem para ele como promessa. E muitas vezes eles só descobrem isso no final da vida. Aí diz, ai, se eu soubesse disso antes, como seria diferente? Como você está tendo acesso a este estudo hoje, eu não sei quantos anos você tem, mas eu digo, você é herdeiro das promessas do Pai. Cerca de 7.487 promessas da Bíblia Sagrada são direcionadas a nós. E nós temos como precisamos tomar posse dessas promessas para nossas vidas. Senão nós vamos viver como um herdeiro, sem desfrutar da herança. Tome posse dessa herança, que a partir desse estudo possamos nos aprofundar na leitura e na consagração ao Senhor. As promessas de Deus para nossas vidas são excelentes. Amém? Tome posse de cada uma delas para a sua vida. Eu tenho tomado posse para a minha vida a cada dia. A cada dia. E quando me perguntam, mas qual é o diferencial? É porque eu vivo firmada nas promessas dele, do eterno, para a minha vida. Esse é o meu diferencial. Oremos no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que prometer em tua palavra para nós. Somos imensamente gratos pelo teu plano de salvação, quando lá no Éden Adão peca e estava destituído todos da glória de Deus. Mas o Senhor nos deu esta oportunidade, enviando teu Filho Jesus Cristo
Não só prometera lá no Éden, mas também enviou. E assim como o Senhor o enviou pela primeira vez, ele virá pela segunda vez para buscar esta noiva restaurada, lavada, remida no teu sangue. Dai-nos, ó Deus, a cada dia a graça para que possamos ser homens e mulheres perseverantes, para aguardar até o fim e tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. Se há alguém que nos ouve, ó Deus, neste momento, e tem vivido como um filho bastardo, que possa, ó Pai, tomar posse desta promessa no nome de Jesus. Nossa gratidão ao Senhor por tudo que já tem feito e por aquilo que ainda fará em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.